Bom, gente, estamos hoje num programa muito especial. Vamos trazer a nossa primeira convidada, que é essa pessoa incrível, doutora Natália Fagundes, cirurgiã plástica, que eu tive o prazer de acompanhar desde o início da formação dela. Escorrendo lágrima agora, a gente vai começar uma coisa emocional, viu? Para, garota. Ela foi minha residente e... Trabalha com a gente lá na Inova. Meu Deus do céu, você pode deixar eu contar a história aqui, que sou eu que estou fazendo a introdução? E assim, na vida várias pessoas passam e algumas pessoas ficam. E a Natália ficou conosco, né, desde essa época até os dias de hoje. Trabalha com a gente, frequenta a nossa casa, convive conosco nas horas difíceis, nas horas boas, no lazer. E como a gente fala, esse canal não é só sobre cirurgia plástica, é sobre amizade, sobre vida, sobre amigos. E a gente sempre mete uma cirurgia plástica ali no meio do furdunço, né? Sim, não tem como não colocar. Né? E o que... por que a gente trouxe essa pessoa tão incrível para estar com a gente aqui hoje, além de toda essa história, esse convívio? É para contar um pouquinho da história de várias mulheres que, como ela, são profissionais, estão no mercado de trabalho, brigando todos os dias pelo seu espaço. E são mães. E são mulheres, né? Então elas são mães, esposas, amigas. E o que a gente quis trazer hoje foi um pouquinho que a Natália conte pra gente como é que foi isso. Como é que ela, no meio dessa vida profissional, uma gestação, como é que foi ser mãe, como é que foi sair do trabalho para ser mãe, como é que foi voltar de ser mãe para o trabalho. Sair do trabalho sendo mãe, saindo 5h30 da manhã, voltando meia-noite, criança. Com uma certa frequência, né, até. A mudança do seu corpo durante a gravidez e o retorno. Deixa a gente falar um pouquinho de cada coisa. Primeiro eu falei, conta como é que foi ser mãe. Tudo, gente, não precisa Eita, brigar. Eu vamos vou falar lá. sobre E o tudo, que é isso? Mas menino, tá? Não tem problema. Menino precoce, menino vai queimando a largada. Vamos lá, Natália, como é que foi essa história de ser mãe, profissional? Como é que foi essa história de saber? Como é que foi? Foi legal? Foi de boa? Foi doído? Como é que foi isso aí? Então, muito legal, assim, não posso dizer diferente, mais difícil. Né, assim, eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Fácil, eu acho que nunca vai ser. Né? Como o Gabi falou, assim, sair de casa 5 e pouca da manhã e voltar meia-noite com uma certa frequência, não poder ver sua filha e deixar com alguém. Então, são muitos fatores que você tem que administrar para poder dar conta de tudo ao mesmo tempo. Né? Eu acho que você tem que ter uma estrutura emocional minimamente forte para aguentar. E uma estrutura física, né? Física, de babá, a rede de apoio, né, que a gente chama. Rede de apoio. Eu aprendi essa. Mas isso é fundamental, Ale, porque sem a rede de apoio a gente não consegue fazer nada. Né? Então... Você, em algum momento, você sentiu medo de largar o trabalho para ser mãe? Sem dúvida. Você achou que aquilo ali ia ser um caminho sem volta? Você teve essa etapa na sua cabeça ou não? Tive. Eu tive, Ale, assim, a falsa sensação de que a maternidade poderia atrapalhar a minha carreira. E hoje em dia eu já vejo que não. Que são coisas independentes e podem correr em paralelo com tranquilidade. Né? Então, eu acho que esse foi o meu primeiro medo. Assim, quando eu descobri que eu estava grávida, a primeira coisa que eu pensei, caramba, meu trabalho. E agora? A gente teve algumas passadas de mal durante umas cirurgias, né? Isso. E eu olhando pra Natália, né? Eu fingi gastroenterite, gente. Normal, né? Enquanto ainda não pode contar, né? A gente finge que é gastroenterite. Depois de 4 meses, pra vingar, né? 12 semanas pra vingar. Senão pode dar problema, senão dá azar. Então eu queria contar pros meus amigos e tive que ficar lá, né? Fingindo que tava tudo bem, enjoada. Né? Eu acho que esse contexto de você ter medo de ser mãe, mercado de trabalho, eu acho que depende muito da visão da mulher, né? Sim. Eu acho que tem uma mulher que ela entra numa profissão mãe. E ela esquece tudo ao redor, esquece até do casamento, esquece da família, só vive pro filho. Você teve esse gatilho, assim, como uma determinada idade, que bateu, assim, aquela nóia, aquela preocupação, ou alguma coisa que você não sabe explicar? Tipo assim, a maternidade, eu preciso ser mãe. Não sei explicar muito bem, Gabi. Assim, na verdade, o Luiz já queria, né, ser pai antes, ele sempre quis e tudo. Que pai, paizão. Mas eu, na verdade, o start dele foi até antes do meu. Quando ele falou, eu me senti desconfortável, falei, não é agora a minha hora. E aí o tempo passou, obviamente ele respeitou e naturalmente veio, assim, não é difícil explicar em que momento dá esse clique. A única certeza que eu tenho é o que todo mundo fala, não existe momento perfeito. Não, pra não nada, né? existe.
Pra nada. Então, assim, quando caiu a ficha de que não existe um momento perfeito, aí eu acho que eu relaxei e me abri para essa novidade. Ou você salta ou você não salta. Eu acho que Exato. na vida, se você for, eu acho que preparação e planejamento é sempre importante. Quando você planeja e prepara, você está um pouco mais calmo para as adversidades que sempre ocorrem em qualquer processo. Mas você prepara 100%. Exato, mas é Mas você importante. tem um controle um pouco mas melhor, começar né? fazendo. Ninguém começa a fazer perfeito, né? O aprimoramento e uma perfeição. Não tem graça também. Exatamente, o caminho que é o importante. Exato. É o livro. Ai, meu Deus. A gente tem várias piadas internas, tá, gente? Então, desculpa. Faz parte. E na hora assim, poxa, agora tô amamentando, quero voltar a trabalhar. Teve culpa, teve aquela coisa, ai meu Deus, tô fazendo isso, será que eu devia fazer isso, não devia fazer isso? Como é que foi Culpa essa tem segunda até hoje, etapa? né, Ale? Culpa. Ai, gente. Hoje de manhã eu tava cheia de culpa. Ela teve um episódio alguns dias atrás. Conta isso que é importante, Nath. Porque o que acontece é que teve um dia essa semana que eu saí de casa às 6 horas da manhã e voltei 1h30 da manhã do dia seguinte, ou seja, quase 24 horinhas aí. Não é uma regra, isso acontece numa vida de uma cirurgiã, que já tem filho mais Pode acontecer, pode acontecer. Conta, Pode Nath, acontecer. A voz, pega a voz, hein? Isso aqui, Para de falar, isso rouba a voz, para, isso rouba a deixa voz, eu falar hein? agora, hein? Isso rouba a voz. Então, eu cheguei em casa de madrugada e, de fato, eu não vi a Betina nesse dia, nem de manhã cedo, porque ela estava dormindo, e quando eu voltei, ela já estava dormindo Mamãe de foi comprar novo, cigarro e né? não voltou. Mamãe não voltou nunca mais. E aí, quando eu voltei, no dia seguinte, antes de ir para o trabalho, eu fui levar ela para natação. Nossa, quando eu cheguei no quarto para pegá-la para natação, ela olhou para mim, assim, virou. Eu falei, Olha, fez egípcia. fez a egípcia, fingiu que não me viu e toca o barco. E eu falei, nossa, que agradável a sua filha virar o rostinho pra você. Eu falei, será que ela tá pau da vida, né? Então, assim... É muito curioso entender complicado. dentro de uma criança esse conceito, né? O que será que ela pensou, né? O que será que ela pensou? Não Mas tenho ela como ficou ter cheia, certeza, ela falou, né? mamãe me abandonou. Não, deve ter sido uma ela coisa virou o tipo essa, né? rosto, né? E se abraçou com a babá e eu fiquei lá olhando pra ela. Falei, filha, a mamãe Sai, tem que babá. trabalhar. Sai, babá. Uma outra coisa também, já que a gente fala de cirurgia plástica, né? Na verdade, tem esse... A gente sempre vai dar uma encaixadinha nessa brincadeira, né? Como é que você teve medo da mudança do corpo? De, meu Deus, como é que vai ficar minha mama? Como é que vai ficar meu abdômen? O que eu vou fazer agora? Como é que foi essa transformação, essa metamorfose corporal? O que você fala para as pessoas? O que você dá de dica para continuar assim maravilhosa, linda, gostosa? Como é que você fala isso aí? Então, Ale, eu tive medo sim, com certeza. E é engraçado, assim, eu acho que cada um tem um tipo de medo, né? O meu medo específico era ter estria no abdômen. Ah, sim. Era uma coisa bem específica, intratável, sabe? quase. Eu falava, eu não posso ter estria no abdômen. E engraçado, mama eu não me preocupei tanto, mama eu fui mais tranquila. Só que o que eu fazia? Eu andava com o meu vidrinho de creme hidratante e eu tenho inclusive foto no meu celular, eu passando creme no barrigão antes de entrar numa cirurgia. Sim. Sabe? Apoiando Eu fazia pinça, apoiando assim, pinça em cima da barriga. O Gabi É a amava. penteadeira, né? É a O penteadeira. Gabi, assim, amava a minha barriga, Pé sabe, inchado, gente? depois da cirurgia de 3 horas, gente. Isso. Essa mulher toda fina, elegante, né? E ela acorda assim, ela opera assim, ela faz tudo. E aí você vê aquele pé inchado. Eu falo assim, Nath, mas meu Deus do céu, amiga, dá uma sentada, né? E eu não consigo, né? Eu trabalhei até 38 semanas. Então, assim... Isso Então- desde a cabeça, do corpo, de tudo, né, gente? Com mas certeza. você cuidava do corpo antes, né? Isso. Você cuida do corpo agora. E eu sempre vejo você praticando os seus exercícios e você adora, Verdade, realmente. adoro. E pode falar um pouquinho, introduzir de cirurgias plásticas pós-maternidade. Mom né? makeover. Uai. Mom Não que você makeover. precise, Por que não, né? Mas tem muita O gente que é mom precisa. makeover, Claro, gente? claro. O que é mom makeover? Você sabe, Fabinho? Fala aí. Nunca ouvi falar. Então, isso é um termo para cirurgia plástica que a gente faz nas mulheres depois de terem filhos, que normalmente são Depois falou que eu associadas... te roubo, porque o protagonista da Natália... Não Natália, falei o que é mom makeover? O que é mom makeover, Natália? Ah, Então, palhaçada. são um conjunto de cirurgias que a gente faz para os pacientes depois que são mães, né? Isso. Então, normalmente é uma cirurgia associada à cirurgia das mamas com a cirurgia do abdômen, né? Que normalmente é o que as pacientes mais se queixam, né? Que é quando a mulher está olhando para si novamente, com uma prole constituída. Exato. Né? Isso aí. Gostei também, Mas foi é além, verdade, né? bonito, Foi além, Porque curti. tem que respeitar o momento da mulher. Claro. Eu falo muito sobre isso de novo, Gabriel Chato, falando
sobre uma cirurgia natural, funcional, respeitando sua época de vida, seu biotipo, e realmente eu acredito nisso e é isso que eu... Não, eu acho assim, essa tática cirúrgica, né, que é mama makeover, que normalmente a gente associa técnicas de mamoplastia com abdominoplastia, eu acho que realmente é quando a mulher ela se reintegra com ela, quando ela realmente se busca de novo, ela realmente busca se sentir bem, se olhar de novo no espelho, se aceitar para o marido, se aceitar para a sociedade. A maternidade ela mexe muito com tudo isso, né? Tem algumas mulheres, obviamente nem todas, mas elas entram numa etapa de entrega, de se esquecer totalmente. Doação, né? De doação total. E eu acho que deve ser o amor mais puro, realmente, mais incrível, porque você vê que isso é de bom grado. Em algum momento aquilo clica nelas, que elas precisam voltar a olhar para A elas. vida continua, né? A vida Claro. não é compartimentada. E a Natália falou nisso, né? De você ser um pouquinho De cada coisa, de cada né? coisa. Não é que você vai ser perfeita em tudo. Não, eu sei que parece até um clichê, mas assim, eu acho que o segredo é o equilíbrio, né? Sim. Assim, é um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha vida como esposa, um pouquinho com a Betina, um pouquinho com os amigos. É você ser um pouquinho de cada, mantendo o equilíbrio. Se você for muito de uma coisa e pouco da esquece outra, não Alguém tem sai como, perdendo, alguém né? sai perdendo, E né? deve ser natural, em algum momento, você está mais dedicada para uma coisa. Sim, com certeza. São fases, são períodos, dias, né? fases, são épocas mais dias, importantes, né? exatamente. São fases. E você acha que na sua prática clínica, a maternidade mudou o seu pensamento quando você está ali com o paciente? e tudo? Mudou, Gabi. Mudou porque agora, assim, antigamente eu já tinha atendido muitas mulheres mães, obviamente. Mas hoje em dia, quando vem para mim uma paciente que é mãe e tem queixas pós-gestação, é muito mais fácil para eu entender, né? Porque eu passei por isso. Então, quando você realmente passa por aquilo, tanto numa experiência de vida, quanto numa própria cirurgia, se você já fez uma cirurgia que o paciente quer fazer, E se identifica, né? você já sabe como é Se que é. identifica. Então, eu acho que facilitou muito essa interface, sabe? Eu acho que essa comunicação ficou mais fácil, ficou mais leve, porque hoje eu consigo me colocar no lugar de uma mãe. Eu percebo até que quando você fala, e você tem falado mais isso nos seus canais, sobre emoções e sobre saúde mental. E toda essa nova didática de sociedade, de trabalho, de tudo, isso te toca bastante também. Muita coisa, porque é aquilo que eu falei no começo. Eu acho que, assim, você precisa ter um mínimo de estrutura emocional para dar conta de tudo isso. Então, se você não estiver cuidando da tua cabeça, eu acho que realmente é difícil você dar conta. Eu acho exatamente isso, né? Eu acho que toda mudança vem de dentro para fora. Tem que se estruturar primeiro para que a parte externa represente isso. E eu queria, Nath, que você então deixasse uma mensagem para todas essas mulheres guerreiras, mães, trabalhadoras, que estão aí todo dia fazendo essa múltipla função. Isso. O que você falaria para elas? Eu falaria, sejam o que vocês quiserem. E ninguém tem que nada. Outro dia eu ouvi essa frase e eu achei perfeita. Ninguém tem que nada. Eu acho que você tem que ser você, sabe? Se você quer só trabalhar, se você quer ter filho, se você não quer ter filho, se você quer ter 1, 2, não importa, porque a sociedade cobra muito da gente, né? Então nunca tá bom, é sempre muito insuficiente. Então a gente tem que entender que cada um tem que saber o que quer de fato ser, para aquilo refletir na vida de forma muito leve. Maravilhoso. É isso. Então, com isso, convida o pessoal aqui pro canal. Então, pessoal, ativem o sininho, tá? Comentem, compartilhem com seus familiares, amigos, colegas, porque esses dois aqui são dois maravilhosos e eles merecem toda a atenção de vocês. Obrigado. Obrigada a Tem vocês. conteúdo bom por aí, viu? Eu ouvi dizer aqui nos bastidores que tem conteúdo, assim, para as mulheres que querem se cuidar. Eu achei interessante. Fiquem atentos. É isso aí, gente. Beijo grande.